Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para fazer uma revisão de funções orgânicas oxigenadas, que será o assunto da nossa prova da semana que vem, tá bom? Pessoal, aqui eu coloquei as principais funções orgânicas que nós temos, tá? Oxigenadas. Nós vamos falar um pouquinho dela. Ó, observa, essa primeira aqui eu tenho uma hidroxila, que é o OH. OH se chama hidroxila. E essa hidroxila está ligada diretamente a esse carbono. Observa que esse carbono que contém a hidroxila, ele só faz simples ligações. Então, por esse motivo, eu falo que isso aqui, pessoal, é um álcool, tá? Essa é a caracterização de álcool. Álcool é toda substância que possui uma hidroxila ligada a carbono que só faz simples ligação. Então, isso aqui é um álcool, tá? Para eu dar o nome, para eu identificar que é um álcool, a substância termina com ol, tá? O nome da substância. Então, para dar nome, é o esqueminha. Observa. Eu vou contar quantos carbonos que possui. Essa estrutura possui 3 carbonos. Então, ó, um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but. Tem uma listinha para dar nomenclatura. Então, 3 vem prop. Observa que entre os carbonos eu só tenho ligações simples, então é an. E para falar que é um álcool, o nome termina com ol. Observa que aqui eu tenho que numerar meus carbonos de alguma extremidade. Qualquer extremidade que eu começar, observa que a hidroxila estará no carbono 2. Então, antes de escrever ol, eu tenho que indicar aqui o número 2 para falar que esse álcool, a hidroxila que caracteriza o álcool, está no carbono 2. Então, esse composto chama propan-2-ol. Tá? Então, esse é o álcool. Observa que essa estrutura aqui de baixo também tem a hidroxila. Só que neste caso, a minha hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Observa que tem uma bolinha aqui. Eu poderia, ao invés de colocar a bolinha, eu poderia colocar as insaturações, né? Que é dupla, simples, dupla, simples, dupla. É uma conjugação de simples com duplas. Toda vez que eu tenho a hidroxila ligada ao anel benzênico, diretamente ao anel benzênico, eu falo que essa estrutura é um fenol. E o nome dele é fenol mesmo, ou hidroxibenzeno, porque é o hidroxila ligado ao anel benzênico, tá? Observa que aqui, pessoal, eu tenho agora a carbonila. No álcool e no fenol, eu tinha a hidroxila, que é o OH. Agora vai aparecer a carbonila. A carbonila é o C dupla O. Observa que aqui o meu dupla O, ele está ligado a esse carbono. E esse carbono, ele só tem mais um carbono ligado a ele, que é esse aqui, ó. Então eu falo que esse carbono é primário, porque só tem mais um carbono ligado a ele. Toda vez que a carbonila estiver no carbono, presente no carbono, que é primário, eu falo que essa estrutura é um aldeído, tá? Outra maneira de ver isso é ver que a minha carbonila está na extremidade. Observa que ela está no extremo. Depois não tem mais nada. Professor, mas tem um hidrogênio. Não tem mais nada de cadeia carbônica. Não tem mais carbono depois. Depois dele só vem o hidrogênio. Então, toda vez que está na extremidade, pode ser o início ou o fim, numa extremidade, eu falo que essa substância é um aldeído. Todo aldeído termina com al, tá? Então, observa, para dar nome, aqui eu tenho 2 carbonos. Prefixo para 2 é et. Então, vai ser et. Só ligação simples entre carbonos. Lembra que eu tenho que analisar a cadeia carbônica. Então, a ligação simples entre carbonos, tá? Tem uma dupla da carbonila, professora, não leva em consideração. A carbonila está ali para indicar meu grupo funcional. Eu olho a insaturação, duplas ou triplas, presente na cadeia carbônica para dar nome. Então, entre carbonos só tem ligação simples, então vai ser an. E para falar que é um aldeído que tem a carbonila na extremidade, esse nome vai terminar com al. Então, essa estrutura é o etanol, ok? Pessoal, observa que nessa aqui de baixo eu tenho C dupla O, que é a carbonila também. Mas agora eu tenho cadeia carbônica antes, eu tenho carbono antes e eu tenho carbono depois. Então eu falo que ela não está mais numa extremidade, ela está no meio da minha cadeia. Tá? Observa que a carbonila, o carbono da carbonila, ela tem mais 2 carbonos ligados a ela. Então eu posso falar que a carbonila no meio da estrutura, tendo carbono antes e carbono depois, é uma cetona. Ou eu posso identificar a cetona também, pessoal,
como sendo o grupo onde a minha carbonila, o carbono da carbonila, é um carbono secundário. Tem mais 2 carbonos ligados a ele, tá? Toda cetona, o nome termina com ona. Então, observa, nessa estrutura eu tenho 3 carbonos, então é prop de 3. Só ligações simples entre os carbonos. E para falar que é uma cetona que tem a carbonila no meio da minha estrutura, né? Termina com ona. Então, essa estrutura é a propanona. Pessoal, aqui embaixo, observa que eu também tenho a carbonila. Mas, além de ter a carbonila, eu também tenho uma hidroxila. Tudo no mesmo carbono, tá vendo? Quando eu tenho carbonila e hidroxila no mesmo carbono, eu falo que se trata de um ácido carboxílico, tá? Então, essa estrutura é um ácido carboxílico. Deixa eu puxar aqui. Essa estrutura é um ácido carboxílico. Pessoal, os ácidos carboxílicos são mais fáceis de dar nome, são mais fáceis de identificar, porque o nome começa com ácido. Então, todo nome que começa com ácido de composto orgânico será um ácido carboxílico. Observa que esse ácido carboxílico tem 2 carbonos. Então, o prefixo é -et. Só ligações simples entre os carbonos. E todo ácido carboxílico, o nome termina com oico. Então, esse aqui é o ácido etanoico. Pessoal, coloquei num slide diferente, que agora nós vamos falar do éter e do éster. Olha como eu identifico um éter. Pessoal, o éter, ele vai ter o oxigênio entre carbonos. É isso. Tem carbono, oxigênio e carbono numa sequência, isso vai ser um éter. Então, esse composto aqui de cima é um éter, tá? Observa como que eu faço para dar o nome de um éter. Eu vou olhar o lado do oxigênio que tem menos carbonos. Observa que do lado aqui tem 2 e aqui no final eu tenho 1. O que tem menos é 1, concorda? Qual que é o prefixo para 1? Não é met? Então esse nome vai começar com met. Eu tenho um oxigênio no meio da estrutura, não tem? Para identificar um carbono, um oxigênio no meio da estrutura, eu dou o nome de oxi. Então, aqui eu tenho oxi. Pessoal, e aqui essa outra extremidade, ele tem 2 carbonos. Então, para 2 é et. Daí eu encaro essa segunda extremidade como se fosse um hidrocarboneto. Vou dar o nome como se fosse um hidrocarboneto. Olha, só tem simples ligações, então é an. E, esse final é um hidrocarboneto, termina com O, né? Então, é metoxietano. Eu vejo a extremidade que tem menos carbonos, coloco o prefixo para a quantidade de carbono. Nesse caso, foi 1, que é met. Eu tenho oxigênio no meio do nome, então eu escrevo a palavra oxi. E a outra extremidade, eu considero como se fosse um hidrocarboneto. Neste caso, a extremidade foi com 2 carbonos. Então, para 2 é et. Nessa parte, eu só tenho ligações simples an e vai terminar com o. Então, metoxietano. Observa que esse aqui de baixo vai ser um éster. Eu também tenho um oxigênio entre carbonos. Observa, tenho carbono antes e tenho carbono depois. Mas, além de ter o oxigênio entre carbonos, eu tenho a carbonila também, ó, que é o C dupla O. Então, quando eu tenho o oxigênio entre carbonos, tá? E um desses carbonos que está prendendo o meu oxigênio tem uma carbonila, que é o C dupla O, eu falo que a minha estrutura é um éster. A gente costuma falar que o éster tem algo a mais. Ele não tem só o oxigênio, ele tem a carbonila junto. Observe o nome, éter. Éster. Éster não tem um S a mais? O que muda é esse S a mais? Então, só para vocês não confundirem. Éter, só oxigênio entre carbono. Éster tem algo a mais. Além de ter o oxigênio entre carbonos, ele vai ter a carbonila. Então, vai ter uma letrinha a mais no nome dele. Não será éter, será éster. Pessoal, para eu dar nome para um éster, eu vou fazer praticamente do mesmo jeito. Olha,
Aqui no início, essa parte que tem a carbonila, agora eu olho o contrário, eu vejo essa parte que tem a carbonila. Tá vendo que é esse início que tem a carbonila, pessoal? Quantos carbonos que tem aqui? Dois. Então vai ser assim, ó. Et, só ligação simples an. Daí aqui, pessoal, eu vou colocar o ato etanoato de. Depois da carbonila e do oxigênio, só tem um carbono, não é? Quando é só um carbono, eu vou colocar met. Eu considero esse final aqui no éster, pessoal, como se ele fosse um radical. Lembra que eu falei que quando é só um é metil, met de um íon, que é para falar para o radical? Só que aqui a gente costuma colocar no feminino. Em vez de ser metil, vai ser metila, tá? Então, esse composto é o etanoato de metila. Então, ó, aqui é diferente, não é o que tem menos para depois o que tem mais. Aqui é assim, é a parte que contém a carbonila, que neste caso foi essa parte inicial. Nessa parte eu só tenho dois carbonos, então et, porque é uma ligação simples entre carbonos, e o oato é para indicar o éster, então etanoato de. Daí depois do oxigênio, eu considero que vem depois do oxigênio como se fosse um radical. Então é um radical que só tem um carbono, é metil. Só que lembra que eu falei que eu posso colocar no masculino ou no feminino? Aqui eles costumam colocar no feminino. Então etanoato de metila. É assim que eu identifico um éster. Tá bom? Agora nós vamos fazer as questões que vão estar muito próximas das questões da prova. Presta atenção. Quatro questões vão ser de V e F, tá? De marcar verdadeiro ou falso. As duas primeiras vão estar relacionadas com essas duas figuras. Observa que dessa forma que se encontra, essas duas estruturas são hidrocarbonetos, porque elas só possuem hidrogênio e carbonos, ok? Observa, pessoal, que essa estrutura ela é aromática, não é? Ela tem um anel aromático. Anel aromático é quando eu tenho seis carbonos numa cadeia fechada com conjugações de ligação simples e duplas. Já a decalina, que é essa, ela não é aromática, porque ela tem os seis carbonos, está numa cadeia fechada, mas ela não tem as insaturações, são as duplas ligações aqui, ó, a conjugação. Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tá? Presta atenção nesse detalhe. Pessoal, se eu colocasse uma hidroxila em cada aqui, ó, uma hidroxila aqui, uma hidroxila aqui. Observa que neste primeiro caso eu teria um fenol, porque fenol é marcado por ter a hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. Então observa que a hidroxila, que é o OH, ela está ligada diretamente ao meu anel aromático. Isso caracteriza um fenol. Observa que aqui eu tenho uma hidroxila também, né? Só que neste exemplo, a hidroxila, ela tá ligada a um carbono que só faz simples ligações. Então, este exemplo da decalina faz com que ela seja um composto que pertence aos álcoois. Então, isso aqui é um álcool. Aqui, pessoal, eu coloquei um esquema e eu vou fazer duas perguntas, né, de verdadeiro ou falso, mas cada pergunta com três sentenças relacionadas ao glicerol, ao composto A, B, C e D. Vamos analisar, vamos conseguir identificar o que cada substância pertence a qual classe orgânica, tá? Observa que o glicerol, eu tenho a hidroxila ligada a carbono que só faz simples ligações. Eu tenho três hidroxilas, né? E todas estão ligadas a carbonos que só faz simples ligações. Então, o glicerol é um exemplo de álcool, tá? Perceba que o composto B eu tenho duas funções orgânicas pertencentes a ele. Observa, aqui eu tenho a carbonila, não tem? Observa que a carbonila está na extremidade do meu composto. Depois da carbonila, eu não tenho mais carbono. Eu tenho um hidrogênio aqui, que não conta, né? Quando a carbonila está na extremidade, eu falo que se trata de um aldeído. Então, essa parte aqui caracteriza um aldeído, tá? Pessoal, e aqui eu tenho a hidroxila que está ligada a carbono
que só faz simples ligações. Quando eu tenho a hidroxila ligada a carbono que só faz simples ligações, eu caracterizo como álcool. Então, este composto A, ele possui álcool e possui aldeído para compor este composto, tá? Pessoal, observa que aqui também eu tenho a carbonila, que é o C-O, e esse C-O está na extremidade. Depois vem o hidrogêniozinho, não é carbono. Quando está na extremidade, eu falo que é um aldeído. Então, o composto B é um aldeído, tá? Se eu analisasse essa cadeia, observa que ela é insaturada, né, pessoal? Ela tem uma dupla ligação aqui, ó, entre carbonos. Então, ela é insaturada, ela é aberta e ela é insaturada, tá bom? Olha que o composto C, eu já tenho na extremidade o C-O. Mas além de ter o C-O, que é a carbonila, eu também tenho uma hidroxila. Quando eu tenho carbonila e hidroxila ligada ao mesmo carbono, eu falo que esse composto C pertence à classe dos ácidos carboxílicos, tá bom? E aqui, pessoal, eu tenho um nitrogênio sozinho aqui, e essa estrutura aqui, com nitrogênio, com C-O, nós vamos ver mais para frente, que é um composto nitrogenado, que nós não estudamos ainda. Então, não se preocupa, não vou fazer nenhuma pergunta relacionada ao composto D. Agora, vamos para nossas questões de marcar X. Vão ser 4 questões de marcar X, vão estar muito próximas a essas, tá? Essa aqui eu coloquei no Enem de 2010. Ele vai falar da curcumina, tá? Ele vai dar a molécula de curcumina e ele vai perguntar: na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Ele quer saber que funções estão presentes na curcumina, tá? Observa, eu vou pegar aqui no final, ó. Eu tenho um anel benzênico ligado a hidroxila ligada diretamente ao meu anel benzênico. Quando a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, eu sei que eu tenho um fenol. Então, essa estrutura possui um fenol. Observe que aqui na extremidade também eu tenho carbono, oxigênio e carbono. Então, eu tenho um oxigênio, pessoal, preso entre carbonos. Ele está preso entre carbonos. Nós vimos quando eu tenho o oxigênio preso entre carbonos, isso aqui é um éter. Eu tenho esses dois. Observa que aqui eu tenho o C-O, que é a carbonila, entre carbonos. Então, ela está no meio da estrutura, ela não está na extremidade. Isso aqui caracteriza uma cetona. Observa que aqui eu tenho OH, que é a hidroxila, mas ela está ligada a um carbono que faz dupla ligação. Não é um álcool. O álcool é a hidroxila ligada a um carbono que faz só apenas simples ligações. Então, isso aqui não é álcool. E aqui repete, né, pessoal? Essa ponta aqui é igual a essa extremidade de cá. Ela tem éter e ela tem fenol. Então, essa estrutura tem cetona, éter e fenol. Eu vou procurar nas opções, não tem nenhuma cetona, éter e fenol, mas eu tenho uma que é éter e fenol, tá vendo? Então, portanto, a resposta correta aqui é a letra B. Eu não tenho álcool, porque aquilo ali não é um álcool. Eu não tenho um éster, porque éster é o oxigênio entre carbonos, mas tem que ter o C-O próximo. Eu não tenho um aldeído, eu tenho uma cetona, porque o C-O está no meio da minha cadeia. E aqui na letra E eu não tenho éster, né? E nem aldeído. Então, a única resposta correta aí é a letra B. Pessoal, continuando, a próxima questão também é do Enem de 2019 e ela fala do 2-BHA, que é um fenol utilizado como antioxidante, tá. E ele quer que eu identifique esse fenol. Observa que o texto vai me dar alguns comandos para eu conseguir identificar o fenol. Primeiro, ele fala que esse composto caracteriza por apresentar uma cadeia carbônica aromática. Então, ele tem que ter o anel aromático. Observa aqui, pessoal, que eu já elimino a letra D. Olha, a letra D, o anel não é aromático. Faltou uma insaturação aqui, porque um anel aromático é um composto fechado por 6 carbonos com duplas e simples ligações conjugadas. Então, a letra D já não pode ser. Só de saber isso eu já teria mais chance de acertar. Mononuclear significa que é só um anel aromático, todas vão ter.
Apresenta o grupo substituinte terc-butil na posição orto. Pessoal, a gente estudou muito essas posições na sala de aula. Ó, o meu carbono, pessoal, da minha cadeia sempre será o carbono que vai ter a minha hidroxila. Então, esse aqui é meu carbono 1. A posição 2, pessoal, que está na sequência, né? Vou seguir para o caminho que tem uma ramificação, um radical, está mais próximo de um radical, é esse próximo aqui. Observa que quando a minha hidroxila está no carbono 1 e o meu radical, a minha ramificação, está no carbono 2, eu chamo isso aqui de posição orto. A gente estudou muito isso aqui em sala. Então, essa aqui, pessoal, é a posição orto. Tá? Então, ele quer que na posição orto tenha um terc-butil. Vamos lá, pessoal. Terc-butil, butil são 4 carbonos. E terc significa que a minha ligação, o meu encaixe com o meu anel, vai ser num carbono terciário. Então, ele vai ser assim, ó, pessoal. Aqui meu encaixe, que eu vou encaixar aqui com o meu anel aromático, tá? Ele é um carbono que tem 3 carbonos ligados a ele. Então, esse aqui é o terc-butil. Pessoal, se eu completar aqui, ó, os meus hidrogênios, eu vou ter um carbono e nesse carbono eu vou ter ligado a ele 3 metis, tá vendo? 3. Então, eu vou colocar assim, ó, CH3, que se repete 3 vezes. Então, eu quero essa estrutura. O carbono vai estar ligado a 3 outros carbonos, 3 outros metis, e vai ter que ser na posição orto. Observa que aqui a letra A já não pode ser. Não é esse radical aqui, ó, que eu tenho na posição orto. Esse aqui é um outro. A letra C, ó, é o CCH33, então ainda pode ser. A letra E é o CCH3, ainda pode ser. E a letra B eu tenho o CCH3, mas observa que ele não está na posição orto. Então eu já vou eliminar também a letra B, tá? Então agora eu fico só com a letra C e a letra E. Além de ter o grupo terc-butil na posição orto, ele quer que o grupo metóxi esteja na posição para. Pessoal, então aqui é o carbono número 1, esse é o carbono número 2. Dando sequência, esse é o 3 e esse aqui é o 4. Posição para, pessoal, é a posição paralela, que está lá do outro lado do meu grupo do carbono que está com a hidroxila. Então, isso, a posição 4, é a posição para, tá? Se tivesse no 3, é a posição meta, tá? Então, é orto, meta, para. Pessoal, agora eu quero achar esse metóxi aqui, né? Que ele falou aqui na questão. Vamos tentar encontrar o metóxi. Met é de um carbono, então vai ter que ter o CH3. Oxi é de oxigênio, então eu vou ter que ter o oxigênio aí na estrutura. Observa que aqui na letra C eu não tenho isso, mas na letra E eu tenho na posição para o met, que é um carbono, e junto com o oxigênio. Então, metóxi. Então, a resposta correta dessa questão é a letra E, tá bom? Aqui é uma questão da Estadual do Ceará e ele quer saber os nomes dos compostos 1 e o do composto 2. Para dar nome, eu tenho que identificar qual grupo funcional que ele pertence. O 1, ele tem a carbonila, tá vendo que é o C dupla O, e a hidroxila ligada aqui junto no mesmo carbono. Quando eu tenho carbonila e hidroxila no mesmo carbono, eu falo que ele é um ácido. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então, o nome do composto não tem que começar com ácido, porque todos os ácidos carboxílicos começam com ácido. Então, ó, a letra A eu já elimino, a letra D eu já elimino. Só de saber isso eu já teria mais chance de acertar. Agora eu quero ver quantos carbonos que tem. 2, 3, 4. São 4 carbonos nessa estrutura. O começo para o nome para 4 é but. Então eu já vou eliminar a letra E, porque a letra E me falou que é um ácido pentanóico. Pente é de 5.
Então, ácido butanóico é o nome desse composto, né? Já fiquei entre duas. Vamos lá analisar o composto número 2. Observa que eu tenho um oxigênio entre carbonos. Mas além de ter o oxigênio entre os carbonos, eu tenho a carbonila. Toda vez que eu tenho oxigênio entre os carbonos mais a carbonila, eu falo que essa estrutura é um éster, tá? Vamos ver quantos carbonos que eu tenho. Lembra que eu vou ter que pegar assim, ó, a primeira parte que está com a carbonila, quantos carbonos que tem. Então, vamos ver, eu tenho um, dois, três, quatro. Então, vai ter que ter um pedacinho que vai ter quatro carbonos e o prefixo para quatro é but. Já achei a resposta, né? Butanoato, but de 4. E o finalzinho do nome, que vai ser como se fosse um radical, né? Tem dois carbonos. Um radical com dois carbonos eu chamo de etil ou etila. Então aqui eu tenho o ácido butanóico como a estrutura 1 e o butanoato de etila como a estrutura 2. A resposta certa vai ser a letra B de bola, tá bom? Aqui, pessoal, é uma questão da PUC do Rio Grande do Sul e ele quer relacionar a coluna A com a coluna B, os nomes e as funções que eles pertencem. Ó, só pelo final do nome eu já sei um monte de coisa, ó. Metanal, termina com al, é porque é um aldeído. Então, a número 5 vai ser a última, ó. Já elimina a letra A e já elimina a letra D e já elimina a letra E. Eu quase fecho a questão só de saber o aldeído aí, tá? Propanona termina com ona, é uma cetona. Então, acetona é esse aqui. Já achei a resposta, né, pessoal? É a letra B, que tem que terminar com 4 e 5, não pode ser a letra C. Já achei, mas vamos lá. Etoxietano, tem oxi no meio. Então, tem um oxigênio no meio de carbonos, porque tem um et antes e tem um et depois. Então, dois carbonos, oxigênio e dois carbonos. Isso aqui é um éter. Toda vez que eu tenho oxigênio entre a estrutura é um éter. Então, esse aqui vai ser o número 2, é um éter, então 2 aqui. Benzeno, o anel benzeno, a gente estudou bastante o benzeno, é só carbono e hidrogênio que tem no anel benzênico, no benzeno, né? Então ele é um hidrocarboneto. E o que sobrou é o etanoato de etila, a gente viu que é como eu dou o nome de um éster, né? Que é o mais complicadinho, assim, mas eu nem precisaria dele, né? Então 3, 1, 2, 4, 5, a resposta certa dessa é a letra B. Pessoal, essa aqui é uma questão aberta e ele quer saber qual função orgânica está presente nesse feromônio, que é uma característica das abelhas. Elas liberam esse feromônio quando elas se sentem atacadas para chamar as outras abelhas para ajudar no combate, tá? E quer saber a fórmula molecular. Observa que eu tenho um oxigênio preso entre carbonos. E além disso, eu tenho a carbonila na sequência aqui, né? Então, oxigênio entre carbonos mais carbonila, isso aqui é um éster. Então, esse composto faz parte do grupo funcional dos ésteres, tá? E ele quer saber a fórmula molecular. Pessoal, aqui tem duas maneiras para colocar essa fórmula molecular. Eu posso contar, ó, por exemplo, aqui nessa ponta eu tenho CH3, não tem? Então, vou colocar aqui CH3. Observa que esse meio aqui, ó, é o que identifica o éster, que é C dupla O, O. Eu posso escrever aqui, ó, eita, lasqueira. C-O-O. Não é? C-O-O. E agora essa parte final eu vou contar. Tem 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos. Quantos hidrogênios vai ter? Aqui falta 2, porque eu sei que o carbono faz 4 ligações. Aqui está fazendo só 2, falta mais 2 para 4. Aqui faltam 2 hidrogênios, aqui falta 1, aqui falta 3 e aqui falta 3. Então eu sei que é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então C5H11. Eu posso representar desse jeito. Mas, pessoal, fique à vontade. Eu posso colocar também tudo junto. Quantos carbonos que eu tenho? 1, 2,
mais 5, 7. Eu poderia colocar C7. Quantos hidrogênios que eu tenho? 3, mais 11, 14. 14 e eu tenho 2 oxigênios, O2. Isso aqui não tá errado, tá? Mas eles costumam colocar COO no meio da estrutura assim, para eu já olhar aqui e identificar que é um éster, tá bom? Pode fazer das duas maneiras. E a última questão, ele está falando aqui de um composto, né? Vamos ver que composto é esse. Cloridrato de tetraciclina, que é um agente bacteriostático. Ele quer, pessoal, que eu identifique as funções orgânicas e circule e fale que função orgânica que é. Bem fácil, observa. Aqui nessa ponta eu tenho um anel benzênico, é a hidroxila ligada ao anel benzênico. Nós vimos que isso aqui caracteriza um fenol. Então aqui é um fenol. Aqui, pessoal, tem a carbonila, que é o C-O. E a carbonila ela não está no extremidade, ela está no meio da estrutura, tá vendo? Toda vez que eu tenho a carbonila no meio da estrutura, isso representa uma cetona. Então, isso aqui é uma cetona. Aqui, pessoal, eu tenho a hidroxila ligada a um carbono que só faz simples ligações. Então, isso aqui caracteriza um álcool. Vamos lá. Ah, pessoal, isso aqui não é álcool. Tá vendo que eu tenho hidroxila ligada a um carbono que faz duplas ligações? Não é álcool. Isso é um enol, que é um composto muito instável, que nós não vamos estudar ele junto com essas funções oxigenadas. Então, eu simplesmente vou pular ele. Tá vendo que aqui eu tenho um álcool mais uma vez? Eu já identifiquei um, não preciso identificar mais. Aqui eu tenho nitrogênio, é o próximo assunto, posso deixar passar. Aqui também eu tenho um enol novamente, tá vendo que é a hidroxila ligada a um carbono, mas esse carbono ele não tá fazendo só simples ligações. Então não posso identificar como álcool, tá? E esse aqui também, ó, nós vamos ver ele mais para frente, que é uma função que possui nitrogênio. Então, das funções que nós já estudamos, essa estrutura possui cetona, fenol e álcool. Já circulei, já identifiquei, pelo menos um deles aqui na minha estrutura, já está ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês, se vocês tiverem dificuldade, assistam esse vídeo uma, duas, três vezes. Qualquer coisa, pode mandar pergunta no meu privado. E é isso. Até a prova de quarta-feira. Beijo, tchau.